Bom dia, queridas do Facebook. Tá funcionando? Tá funcionando? Na live de hoje, eu vou falar um pouquinho de como conduzir o não. Sabe quando o seu quando o seu adolescente chega para você com uma ideia louca, que você pensa quando ele te fala, você pensa, tá maluco? Como que você faz para conduzir esse não de forma inteligente? E o que você não pode fazer? Eu sou a Mônica Souza, eu ajudo mães de pré e de adolescente a conquistar o respeito e a amizade do seu filho. E se você passa por algum desafio com seu pré, com seu adolescente, acompanhe aqui as lives. Eu estou produzindo um conteúdo com muito carinho aqui nas manhãs, então você pode também participar ao vivo para fazer perguntas, ou você pode também enviar nos comentários as perguntas que você tiver, ou também me mandar inbox. Eu estou falando um pouco devagar, porque às vezes eu falo muito alto, e como eu estou gravando muitos vídeos, às vezes a minha voz sente muito. E às vezes o fato de eu falar devagar parece que faz eu falar um pouco mais baixo. E você que está vendo esse vídeo, tanto agora como em outro momento gravado, porque os vídeos eles ficam aqui gravados, coloca aqui nos comentários qual é a sua cidade, para eu poder saber até onde esse vídeo alcançou. Coloca aí a sua cidade para eu saber até onde esse vídeo foi, até onde ele chegou. E na live de hoje eu vou falar um pouquinho sobre como conduzir o não. Eu estava hoje de manhã me arrumando e eu estava lembrando de uma vez que a minha filha ficou muito frustrada, porque eu não permiti que ela fosse, na época, ver um jogo de futebol com os amigos. Foi isso, o evento foi esse. E eu analisando, eu fazendo a autoanálise desse dia, eu sei que realmente eu agi de forma errada. Inclusive, foi a partir desse dia, ou de alguns outros em conjunto, que eu comecei a me atentar em como conduzir o não. E dessa vez eu conduzi errado. Então, por exemplo, cada criança, cada filho, cada pré e cada adolescente, você enquanto mãe, você vai identificar nele alguma coisa que você vai poder contribuir para desenvolver mais no seu filho. E que é esse processo que eu ajudo as mães a fazerem. Eu não sou psicóloga, eu não sou terapeuta, eu sou enfermeira e o trabalho que eu realizo é um trabalho de mentoria. Técnicas que eu aplico na minha filha, eu ensino essas técnicas para as mães também. Essas técnicas surgem de onde? Essas técnicas, algumas técnicas eu crio e todas as técnicas elas são baseadas dentro da metodologia da educação positiva, que é focado em desenvolver o seu filho, responsabilidade, autodisciplina, habilidade em lidar com problemas. Então, o foco é sempre desenvolver o seu filho. Então, você pode tanto fazer o seu filho, educar o seu filho sem estar com esse foco e você perde a oportunidade de contribuir com o que você pode fazer. Porque o seu filho vai ser exatamente como você quer que ele seja? Esquece isso, meu amor. Não existe mundo das maravilhas, não existe fórmula mágica. Seu filho não é um robô programável. Esquece isso. Seu filho é um indivíduo e que está trilhando a própria jornada de crescimento aqui na Terra. Você é a mãe que cuida e que conduz os desafios enquanto você ainda pode, que é quando ele é pré e quando ele é adolescente. Quando ele vira adulto, ele sai do seu campo. Ele pode não sair totalmente, inclusive se você tiver criado uma forte conexão de amizade, você continua ali no campo com ele.
Mas enquanto mãe, a tendência é você estar cada vez mais distante. Porque enquanto você tendo uma vida adulta, você tende a namorar, você tende a viajar, você tende a estar com outras coisas e de vez em quando vê a mãe, visita a mãe, fica com a mãe, de vez em quando. Isso não é mais diário, você vai perdendo o seu filho, é aquela famosa frase, você cria o filho para a vida. Então, dentro do que você pode fazer, dentro de um período, você tem uma oportunidade de ajudá-lo a desenvolver alguma característica que você sabe que ele precisa desenvolver para ele, para os benefícios dele. Por exemplo, eu criei minha filha dentro de um modelo de educação. Basicamente, existem 3 modelos. Modelo rígido é aquela mãe que manda e o filho simplesmente obedece. Cala a boca, quem manda aqui sou eu. Psh, psh, psh. Eu criei minha filha dentro desse modelo. Cala a boca, quem manda aqui sou eu. Eu oprimi. Existem outras mães que criam os filhos no deixar fazer tudo. Ah, deixa. Mães que são permissivas. Às vezes elas não dão limites porque elas não sabem conduzir esse processo. Às vezes elas não impõem porque já perdeu o respeito, porque já veio desde pequenininho, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, chega a 7, 8, 9, vira um caos. E a mãe realmente não sabe o que fazer. Só que eu não quero aqui criticar, porque realmente é muita coisa envolvida. Eu quero só trazer aqui os modelos de educação. É uma abordagem permissiva. A criança não tem hora para dormir, a criança não tem hora para usar o celular, a criança não tem hora para nada. E a mãe permite tudo. Mãe rígida, quem manda aqui sou eu, e ai de você me desobedecer. Mãe permissiva, deixa tudo porque prefere evitar conflitos. E existe outro tipo de abordagem que é onde você foca no desenvolvimento dele, que é a educação positiva, que é essa metodologia que hoje eu sigo. Só que, como eu seguia a abordagem rígida, eu sempre fui cala a boca, cala a boca, cala a boca. Então, dentro desse cala a boca, cala a boca, cala a boca, a criança, o adolescente, o pré-adolescente, ele vai ir para 2 caminhos. Ou ele vai realmente se submeter e vai crescer reprimido, ou ele vai crescer mega rebelde. Porque o que faz ele respeitar você aqui no cala a boca, é o medo. Então, quando ele perde o medo, adolescente tem medo? A não ser que são 2 caminhos. O que fica reprimido, que tem grandes chances de entrar em quadro de depressão, que foi o que aconteceu com a minha filha. Ela não entrou no quadro de depressão por minha causa. Ela entra no quadro de depressão por várias coisas, porque isso é complexo pra cacete, ok? E também eu contribuo para aquilo. Já que eu tô cala a boca, eu tô contribuindo. Então, ou ela vai reprimir, ou ela vai explodir, que é quando o adolescente fica rebelde pra caramba. Sempre me respeitou, sempre foi bonzinho. Foi nada, meu amor. Só tinha medo. Então ele vai explodir, vai virar mega rebelde. Então, quando eu identifiquei isso, eu falei, caraca, eu preciso desenvolver mais o ato da minha filha se expressar, porque ela está guardando tudo para ela. E quando você não se expressa, quando você não fala sobre as coisas, a mãe não consegue abordar porque não sabe o que está acontecendo. 2, você não consegue lidar com aquilo porque você não externaliza. Só fica dentro de você. E aquilo fica tão guardado, tão internalizado, que é onde você começa a entrar no estágio de tristeza, isolamento, e quando começa a ficar mais profundo, que é um estágio de depressão, que precisa vir a ir com um tratamento multidisciplinar, né? Não é só a abordagem da mãe que vai fazer com que ele saia desse estágio. É um processo bem longo aí, dele, profissionais, da mãe. É todo um conjunto, tá? E quando eu observei isso, que eu falava, reprimia, e que ela estava nesse quadro de repressão, eu comecei então a trabalhar o externalizar o que ela sentia, porque ela sempre teve medo de mim. Então ela nunca ia ter coragem de gritar comigo, jamais. Ela nunca ia ter coragem de levantar a voz, jamais.
E o Instagram tá caído. Calma aí que eu vou arrumar o Instagram. Ela nunca teria coragem de ter esse tipo de comportamento comigo. Respeito, medo, tá? Respeito não é medo. Pega esse insight, começa a trabalhar com seu filho o respeito mútuo, começa a criar e a construir o verdadeiro respeito com o seu filho. Isso ele vai levar para a vida. Então eu comecei a focar em desenvolver isso na minha filha. E por que eu tô te falando isso? Porque essa foi a minha jornada, tem sido a minha jornada. Toda vez que eu passo por um desafio, eu me pergunto: o que eu preciso desenvolver na minha filha? O que eu preciso contribuir para desenvolver? Porque o responsável em desenvolver-se não é você, é o seu filho. Mas você tem a sua parcela de responsabilidade em contribuir com esse processo. Tá fazendo sentido? Então, algumas mães, elas não têm esse conhecimento, que elas têm essa parcela de contribuição que elas podem fazer. E eu observo que faz muita diferença. Então, quando eu comecei a trabalhar esse processo dela externalizar o que ela sentia, eu comecei a mudar a abordagem de educação com ela. Eu comecei a falar para ela que nunca mais eu ia bater, nunca mais eu ia gritar, isso é errado, não quero isso. Então, toda vez que ela fazia alguma coisa que não era certo e eu conversava com ela, ainda era filha, isso. Entendeu? O Instagram tá caindo aqui. Filha, isso. Você quer falar alguma coisa? Porque ela não era acostumada a falar. Ela era acostumada só a ouvir. Deixa eu consertar o meu Instagram aqui. Instagram, você tem que ficar assim. Entendeu? Isso aí. Agora vai. Então, ela nunca teve esse diálogo, ela nunca teve essa expressão, ela teve que aprender esse processo, ela vem aprendendo cada vez mais. Hoje em dia, não. Hoje em dia, quando a gente senta para conversar, ela fala daqui, eu falo de lá, a gente conversa, a gente troca e ela questiona. E é maravilhoso, porque eu quero que ela cresça pensante. Portanto, que aquilo seja respeitoso para mim. Eu quero que ela se expresse de forma que me respeite. Porque isso que ela tem com você é a essência dela, é o que o seu filho tem com você, é a essência dele, e que ele vai externalizar essa essência no trabalho, nos relacionamentos, com os amigos. Então você é como se fosse o primeiro contato que ele tem com o mundo real. E por isso que essa parte de você contribuir e você conduzir de forma inteligente é muito importante. Então, dentro desse trabalho, ela nunca teve coragem de se expressar. E assim, existe aquele adolescente, aquele pré-adolescente que é um adolescente mal criado, que você fala alguma coisa para ele e ele responde você, é respondão. Filho, isso. Ah, mãe, tá querendo que lá. Ah, né? Não fala com você de forma respeitosa. E isso é completamente inadmissível. Esses adolescentes, posteriormente, eles crescem sem respeito nenhum. Quem não respeita a mãe, não respeita ninguém. E nem a si mesmo. Sabia disso? Que muitas vezes a gente vive situações que a gente permite aquilo porque a gente não está se dando respeito em relacionamentos, em amizades, no trabalho. Porque você não compreende o que é o respeito e o limite para com o outro e do outro para com você. Se você não entende, você passa por vários momentos desrespeitosos, tá? Uma aguinha. Então, existe esse adolescente que é respondão,
que você fala alguma coisa e ele mané, rebate, rebate. Fala alto, fala com deboche, fala com nenhum tipo de respeito. Isso você tem que podar, isso você tem que lapidar. Porque ele pode se expressar? Claro, pode e deve, porém de forma respeitosa. Só que existe um outro momento, dentro dos desafios, que é o momento do caos e emoção, que é quando você está muito nervosa, aconteceu alguma coisa com você que você está alterada. Então, realmente, gritar e se expressar é o melhor que você pode fazer naquele momento para você poder liberar aquela energia que veio. Então, por exemplo, quando a criança tem 2 anos, 3 anos e está fazendo birra, ela tem que liberar aquela emoção. Você não pode falar para ela, para de gritar, porque você vai estar reprimindo essa energia que ela está precisando expandir para tirar de dentro dela. Então, nesse momento da birra, nesse momento da explosão, a criança vem te bater, você só segura a criança, não, bater não. Pode gritar, mas bater na mamãe não. A criança, chora, você só oferece o colo. Vem cá, mamãe, vem. Se a criança quiser o colo. Se a criança não quiser, você só silencia. Deixa a criança extravasar. Depois que ela extravasou, você pega a criança e conversa com ela. Vem cá com a mamãe, vem. Aquilo não pode, porque aquilo, isso. Que seria o que você contrariou a criança. Porque ela ficou nervosa, porque contrariou e queria. Então você pega com todo o amor do mundo e vai explicando para ela e volta a se conectar. Só que naquele momento de explosão, e você fala, para de chorar, não faz birra, é a pior coisa que você pode fazer com seu filho naquele momento. Porque ele precisa externar aquilo, ou não. Porque quando você ensina ele a guardar, é aquilo que eu falei no começo dessa live. Se não assistiu, volta para ver. Então, quando o adolescente, por algum momento você fala alguma coisa e ele começa a ficar alterado e às vezes perde a estribeira e realmente começa a chorar, ele precisa externalizar aquilo em algum momento. Igual você. Você também pode ter esse momento de ficar nervosa, ficar alterada, e você também precisa ensinar isso para o seu filho. Que você não é perfeita, que isso pode acontecer. E quando isso acontece, como você agora está assistindo esse conteúdo, quando você tem consciência disso, que você tem que externar isso, você tem que tirar isso de você, é onde você até sai de perto do seu filho e grita no seu quarto, xinga, grita mesmo para sair. Você não precisa necessariamente gritar com ele, para ele, porque você tem essa percepção de consciência e são lapsos de segundo que você pensa, caralho, eu tô muito nervosa, eu preciso me acalmar, puta que pariu. Você sai, bate a porta, você sai, mas você precisa externalizar isso. Você precisa colocar para fora, para não ficar aqui. Essas energias que você não coloca para fora vira doença, tá? Tudo é energia. Seu corpo é energia. Se você está com uma energia negativa que você engole, vai parar onde? Seu corpo. Então, esse momento de caos, você trabalha com sabedoria, o seu eu, e se em algum momento você vive isso com seu filho, você tem que ter a sabedoria de que ele não está gritando para você, com você, ele precisa externar. Então você silencia. Você só silencia naquele momento. É igual a criancinha, você silencia. Depois você pega o seu filho, vem cá, vamos conversar. Está mais calmo? Calmou? Porque conseguiu compreender a diferença do deboche, malcriação, falta de respeito com um momento específico tá? Então, eu vivi um momento desse com a minha filha, que foi quando eu não soube conduzir o não. Então, ela havia me pedido para poder ir ver o jogo de futebol com os amigos, e eu tinha falado, vamos ver. Quando chegou no dia, eu falei que não tinha como ela ir. Ou seja, eu não usei a técnica de amaciar a carne, que é a técnica que eu sei hoje. Porque quando ela me falou aquilo,
eu já sabia na minha cabeça que ela não ia, porque não tinha condições, o dia era horrível, não tinha quem levasse, não tinha quem buscasse, era inviável. Os jovens, eles são sonhadores, eles não têm limites, eles arrumam desculpa para tudo. E acho que ela tinha uns 15 anos. Acho que ela tinha uns 15 anos. Então eles vão pegar todas as desculpas malucas para fazer com que aquilo aconteça. E isso não é ruim não, sabia? Então, um modo errado de você falar não. Quando o seu filho vem com uma ideia louca e você começa a colocar um monte de coisa dentro dele, internalizando, só para dizer um não. Por exemplo, você tá retardado mental? Claro que não, isso é um absurdo, você só pensa merda. Você tem cada ideia na cabeça, cada idiotice. Você está internalizando tudo isso a respeito dele. Então, a técnica do amaciar a carne você às vezes pode até pensar, puta que pariu, que pensamento digerindo. Você pode pensar, mas quando você começa a agir de forma sábia, você pensa e diz o que é bom. Você tem que filtrar. Então, se você pensa que, inviável, ele nunca vai para esse lugar, você tem que começar a amaciar a carne. Vamos ver, tá? Só que você não pode chegar no dia e falar que não. Você tem que começar a argumentar antes. Então, eu acho que não é uma boa ideia por causa disso. Aí ele vai argumentar também. Aí você vai falar, não sei não, mas vamos ver, mas eu não sei não. Ou seja, é mais para não do que para sim. E você continua Então, mas aí, olha só, eu tô pensando, eu acho que não vai dar. Eu acho que. Você não falou que não ainda. Eu acho que não vai dar, entendeu? Eu entendo você. Não. Aí ele já começa a ficar. Acho que eu não vou. Porque você foi aos poucos. E isso tem que ser muito sustentado com o argumento que você tem. Isso tem que ter muita empatia com o que ele vai sentir, porque ele vai ficar frustrado. E tá tudo bem, tá? Faz parte. Nem sempre você vai dizer sim, nem sempre você vai poder trazer felicidade ao seu filho. Em momentos que você vai ter que cuidar. Existem momentos que você precisa cuidar e zelar, porque ele ainda não pode fazer isso por ele mesmo. É o que acontece com os jovens. Se você soltar um jovem de 13, 14 anos, sabe onde ele vai parar? No morro, num baile de favela, com um monte de gente armada e drogada. Por quê? Ele ainda não tem essa consciência de autocuidado, ele quer viver, ele quer conhecer, ele quer experienciar aquilo. Então você tem que guardar o que é seu, até que ele fique um pouco mais maduro e por si só possa tomar as próprias decisões de forma mais pensada. Vou até falar sobre isso em outras lives. É um erro muito grande que as mães cometem em liberar os filhos para irem para as festas cedo demais. E não significa que eles não possam ir. São tantos assuntos que a gente tem que falar aqui. Então, eu não amaciei a carne, eu não fiz todo um processo de não, já sabendo que ela não ia. E quando chegou nesse dia, eu simplesmente falei, filha, não vai rolar, e é isso aí. Sem respeito, sem empatia. Então ela ficou muito chateada, ela estava até quase arrumada já. Eu errei feio mesmo. Porque eu falei, não sei, vamos ver. Fiquei fazendo as coisas e ela estava vendo a roupa para poder ir. Foi realmente ruim. Então, quando eu falei que não, definitivamente, não vai rolar, sem empatia, sem respeito, ela começou a falar um monte de coisa triste, aborrecida. Aí eu me toquei em quanto aquilo era importante para ela. E aí eu me toquei em como errado eu conduzi aquele momento. Só que ela estava muito chateada e ela começou a gritar, você não me entende! Começou a chorar, começou a fazer uma birra de expressar aquilo que ela estava sentindo. Ela ficou muito alterada, falando muito alto e dizendo que eu não entendia ela, que eu só pensava em mim, que eu era uma egoísta e blá, 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 blá. Só que naquele momento eu consegui estar presente e identificar que não é a hora de eu ensinar nada. Aquele momento é só a hora de eu acolher aquela explosão. Ela estava chorando muito, gritando, falando, externalizando. E foi bom, porque foi como eu falei aqui no começo da live.
ela não tinha essa liberdade de expressão. Ela guardava tudo para dentro dela. Então aquele dia para mim, enquanto mãe, foi um marco de que ela pode se expressar para mim, ela não vai apanhar, eu não vou bater nela. Depois a gente vai conversar sobre aquilo? Claro, claro. Eu tenho que conversar com ela sobre o que ela sente antes para lidar com esse sentimento, como ela vai se comportar quando ela sentir aquilo de novo. E por aí vai uma longa jornada. Porque não é só se expressa, externaliza e ponto. Ai, que bonitinho, tá colocando tudo para fora. Não é assim não, tá? Tem várias outras coisas aí que a gente vai trabalhando. Só que como um marco meu para ela, num foco de desenvolvimento, aquilo foi muito importante. Então, ela realmente se expressou. Aí depois que ela se acalmou, foi até engraçado, porque os sentimentos, quando você faz tomada dos sentimentos, depois você vê que, nossa, que exagero, nem precisava disso tudo. Então foi mais ou menos isso, uma conclusão que a gente teve. Calma, não acabou o mundo não. E foi um momento de conexão muito forte, por eu ter conseguido silenciar, por eu ter conseguido respeitar. E eu identifiquei que realmente eu conduzi o não de forma totalmente errada. Então, conduzir o não é muito importante. E só para finalizar aqui o desfecho dessa história, a gente tem trabalhado o respeito mútuo nessa longa jornada aqui de construção mãe e filha. E eu, por exemplo, sempre fui uma mãe muito estressada, nervosa. Então, quando eu comecei a mudar esse comportamento meu, hoje em dia, não significa que eu seja perfeita. Ui, perfeita. Ninguém é perfeito, não. E a minha essência não é calma, tranquila, paciente. Nada disso. Eu sou mais agitada, eu sou mais elétrica. Só que eu trabalho esse desenvolvimento diariamente, constantemente. Porque quando eu lido de forma paciente, é muito bom, porque os resultados que eu colho, nossa, que delícia. Então eu gosto de estar exercitando a paciência, a calma, a tranquilidade, o equilíbrio, porque é muito bom lidar com os desafios dessa maneira. Só que de vez em quando eu ainda posso gritar, chorar. Claro, eu sou ser humano. Só que hoje em dia é raramente isso acontecer. Eu lembro de uma vez que aconteceu, que eu nem lembro quando foi, a gente está em 2020, foi ano passado isso. Não que só tenha acontecido isso ano passado especificamente. De vez em quando eu estou de TPM e eu começo a falar um pouquinho mais, opa, filha, calma aí que hoje eu não estou bem. Aí eu logo recuo, tá? É assim que funciona. Só que nesse dia, acho que foi ano passado, eu comecei a falar com minha filha alguma coisa, dar algum feedback para ela negativo que ela tinha feito. Ah, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu comecei a ficar alterada. Só que nesse dia tinha muito tempo que eu não ficava alterada dessa maneira. Então eu comecei a falar um monte de coisa, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que. A minha filha, né? Eu tô chamando você de minha filha, não. A minha filha olhou para mim e silenciou. E eu continuei falando. Eu saí do trilho. Eu caí. É como se você estivesse andando. E eu caí. Mas aí eu levantei. Aí quando eu percebi, o que eu tô fazendo? Tô gritando igual uma maluca retardada. Aí eu cheguei até a chorar também, eu tava muito cansada. Eu sou mãe solteira, moro com ela. Então, em alguns momentos da minha vida, eu trabalhava fora, fazia almoço, cuidava da casa, ia no mercado, chegava em casa, fazia a janta, cuidava dos gatos. Então, tudo isso gerava muito um cansaço físico em mim. E, em regra, quando a mulher está cansada, né, vem aí o estresse. E eu, no caso, quando eu estou cansada, com sono, com fome, não jantei ainda, eu sinto vontade de chorar, angustiada. Então esse dia era um dia desses, estava muito cansada, trabalhando direto, fazendo vários plantões e virando, e fui no mercado, cheguei em casa, não sei o quê. Estou justificando o ocorrido, mas não justifica a minha atitude. Porque hoje em dia
Isso é um momento, porque eu não aceito lidar desta maneira com esses momentos. Então, hoje em dia, quando eu vivo momentos de cansaço, estresse, eu identifico, ai filha, eu tô cansada, eu nem quero conversar hoje. Me deixa quietinha. Eu peço ajuda. Filha, eu sei que você já fez a sua parte da casa, mas você pode me ajudar com isso que eu tô muito cansada? Então eu lido de forma diferente, porque eu não aceito isso como verdade, de estar cansada e gritar com os outros. Estar cansada e desrespeitar minha filha, tá? Só que nesse dia, gritei, chorei, e eu vi minha filha silenciou. Aí depois eu chorei também, silenciei, né? Fui pro meu quarto e tal. Aí depois que passou pouquinho tempo, eu falei, ai filha, você desculpa mamãe? Ai, eu errei agora. Nada a ver eu fazer isso, tô tão cansada. Estresse, cansaço. Sabe o que ela fez? Ela riu. Eu sei, mãe, que você tá cansada. Você começa a ensinar o seu filho aquilo que você faz com ele. Empatia. Você começa a verdadeiramente educar. Então, aquele dia, é só para fechar aqui foi depois dela. Primeiro ela deu esse ataque, e isso aí foi bem antes dela chorar, gritar e a gente depois conversar. E a gente tem constantemente conversas de crescimento pessoal. E são essas conversas que eu vou contribuindo nesse processo que ela tem de aprendizado, com o que eu posso contribuir. Porque, né, ela vai ter contato com os amigos, com a internet, com o trabalho, o namorado. Então, tudo que o seu filho tem contato, tudo que está ao redor dele, vai ajudando para ele poder ter esses aprendizados e esses crescimentos. E você também. Então, quando você conduz esses desafios de forma inteligente, de forma sábia, não tem preço, tá? Não tem dinheiro que pague essa conexão com seu filho, essa amizade que você cria, esse momento desafiador que você passa. Não tem preço que pague quando você passa o perrengue, conduz de forma presente, escolhendo o que você quer fazer, como você quer fazer. Não tem preço, porque isso dá uma satisfação de que, ai, eu estou fazendo o melhor que eu posso fazer. Você fica contente com o que você faz. O que é diferente de quando você, por exemplo, se aborrece com seu filho, bate no seu filho para você poder castigá-lo, e quando passa você fica com aquele ranço, pensando em, ai, muito ruim isso. Aí você sente até a necessidade de ou pedir desculpas ou fazer algo para agradar o seu filho, porque você está com um sentimento de culpa. Então, esse sentimento de culpa no caso, quando você conduz de forma violenta, de forma que não é o que você realmente gostaria de fazer, é como se fosse o universo te dando um feedback de que, ó, não tá bom não, hein? Tá errado. Assim como quando você conduz de forma escolhida, nossa, que sensação boa de você poder escolher como você quer conduzir esses desafios, de você ter esse autocontrole, de você ter essa inteligência emocional, para você poder conduzir esses desafios aí com seus filhos, que não são fáceis. Saber dizer o não é fundamental. Então você amacia, quando você sabe que não vai rolar, amacia a carne, amacia e diz não. Mas amacia antes, vai trabalhando o não, as questões do não, por que que não, para que ele possa ir devagarzinho, acho que não, acho que não vai rolar, e essa frustração, pum, não ser tão grande e tão rápido, tá? Live do dia foi essa. Beijo, beijo e até.